programa de hoje vai falar de uma luta que já tem uma década. Essa é que é a grande verdade. Nas minhas contas, ela começou exatamente lá pelo ano de 2005, talvez um pouquinho antes, mas que é um resgate super necessário. Até porque quem tem amigos no mundo militar sabe o quanto hoje o militar está desvalorizado. Não tem outro nome, não. Podem até usar outra palavra e tudo mais, mas na minha opinião é uma desvalorização da classe militar. Nas três forças que nós temos, Exército, Marinha, Aeronáutica, quem trabalha ali dentro não tem, por exemplo, o salário que merece. É mais fácil você pegar um cidadão, não que eu seja contra que o militar, por exemplo, o policial militar, seja bem remunerado, mas se você encarar, por exemplo, um soldado militar de Brasília ganha mais do que um cidadão graduado numa das três forças armadas do Brasil. Vamos falar deste assunto, né? Começar com a convidada que começou esse barulho todo lá pelo ano de 2005, foi que ela saiu com as panelas na mão, juntamente com outras mulheres, e fez um panelaço em plena esplanada dos ministérios, um acampamento ali no meio da Praça dos Três Poderes, né, para alertar a nação da necessidade de que o militar seja visto mais uma vez pelo governo. Afinal, desde que eu me conheço por gente, falou que o militar foi feito exatamente para defender a pátria, né? Elas perturbaram tanto que o próprio presidente Lula, me recordo naquela época, atende essa mulherada rapidinho, dizer que os militares querem, porque eu não aguento mais. Ivone Luzardo, seja bem-vinda, presidente ainda da UNENFA, né? Isso. União Nacional das Esposas de Militares das Forças Armadas Brasileiras. Meu Deus do céu. E ainda continua batendo panela até hoje, não? Continuamos com nossas panelas. Primeiro eu quero desejar uma boa tarde a todos os telespectadores, agradecer essa oportunidade a você, agradecer aqui a presença do nosso deputado, da Miriam, né, uma pessoa que tem lutado, e especialmente ao nosso Deus, né, que está no controle de tudo. Bom, agora então, já que você citou o nosso deputado, é o Isalci Lucas, né? Hoje ele veio aqui para falar sobre a questão dos militares, né? Mas é lógico que quando você aparece por aqui, não vai ter alguém que vai perguntar outras coisas, mas você responde também, não tem problema. Mas os assuntos que nós vamos debater hoje das Forças Armadas consomem muito tempo, porque já há algum tempo que eles merecem realmente um tratamento especial. Na prática, esse governo, ele não desprestigia, ele persegue as Forças Armadas. Talvez as Forças Armadas estejam pagando por um preço que não é deles. Né? Isso aconteceu lá atrás. E, por incrível que pareça, o governo trata as Forças Armadas como se ainda fosse na época da ditadura, como se fosse uma revanche, né, daquilo. Então, estão realmente com um salário super defasado, sem nenhuma condição de trabalho. A questão que eles são obrigados a transferir de cidade por cidade. A última correção foi nos anos 90 ainda, né, que a correção da tabela. Então, tem uma série de defasagens que nós começamos a lutar. Você sabe que no Brasil, quem grita é que leva, quem briga, né? Então, quem tem sindicato, quem tem capacidade de mobilização, acaba conseguindo reajustes e condições melhores de trabalho. As Forças Armadas, elas não podem nem ser sindicalizadas e não podem fazer greve. Então, se não tiver, hoje no Brasil, se não tiver esses dois elementos, dificilmente a gente supera as dificuldades. Então, nós criamos, e eu consegui aprovar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma subcomissão especificamente para tratar da questão dos militares. E estamos começando a fazer isso. Mas o gostoso disso tudo, quer dizer, é saber que a luta continua, né? E eu observo, por exemplo, né? Não que eu queira dizer que nós somos mais velhos, né? Mas quando os mais novos começam a agregar a luta, né, Ivone? É verdade. Né? Aí chega a Miriam Stein, esposa de militar, mas né, hoje ela está aqui como tal esposa de militar, mas fez parte do contexto político de Brasília, né? Estava aí na tentativa de criar um partido político, não sei como é que anda aquela história, né? Mas é uma guerra a qual você comprou também. É uma guerra muito bonita, né? Eu agradeço aqui, Celso, a todos presentes aqui, né? É muito importante o que eu falo, até trouxe meus gravetinhos aqui. Hoje de manhã saí na rua catando graveto. Vou contar por quê.
Porque eu aprendi com um general que nos deixou semana passada, o general Santini, que eu quero deixar render minhas homenagens à família dele. E uma palestra dele, ele disse o seguinte, que nós somos uma família, somos diversos gravetos aqui, como está aqui. Se a gente se separar, ficar um graveto assim, ó, quebra. Você quebra com facilidade. Mas no momento que nós nos unirmos em diversos gravetos juntos, formando a família militar, o que nós somos, qualquer um pode tentar quebrar. Não vai conseguir quebrar. Vai ter força, vai ter que botar muita força. E é isso que eu acho importante, saindo daqui desse nosso programa, a importância da nossa união, da união da família militar, não é, Ivone? Com certeza. Nesse momento político, né, que nós estamos terminando, né, uma jornada política terminada em 31 de dezembro, né, os que se reelegeram como Isalci permanecem lá desde 1º de janeiro, né? Mas eu vi que vocês, pelo menos, tiveram acesso tanto à Câmara dos Deputados como ao Senado. Exatamente. Vamos honrar também o senador Paim, que andou recebendo, né? Sim. E aí, no dia que o Paim fazia no Senado, o Isalci estava lá. O dia que o Isalci fazia na Câmara, o senador Paim dava um jeitinho de passar por lá também. Isso já não é uma expressividade da questão, não, Isalci? Mas o que acontece é o seguinte, são tantos problemas que às vezes as pessoas não conhecem, não têm tempo de analisar e conhecer a causa de tudo isso. Nós enfrentamos agora, você viu o relatório final da Comissão da Verdade, que eu acho que não é uma Comissão da Verdade, ela só olhou um lado, não olhou o outro lado. Não viu os dois, né? Realmente, nós tivemos diversas reuniões no Ministério, né, das Forças Armadas, Ministério da Defesa, né, e também no Planejamento, fizemos audiências públicas, e a gente não conseguiu sensibilizar ainda a importância das pessoas, que talvez seja uma das entidades que tem mais credibilidade no país. Porque eu disse, inclusive, num discurso que eu fiz lá na Câmara, quando tem problema de dengue, eles chamam as Forças Armadas. Está lá na Rocinha, eles chamam as Forças Armadas. Mas na hora de dar a contrapartida, né, o reconhecimento, aí esquecem das Forças Armadas, né? E é o que você falou. Hoje você tem militares que são, inclusive, oficiais, que ganham menos que um soldado da Polícia Militar. Não é a de Brasília. Polícia Militar do Paraná, que são mais, né? de vários estados, né? Então, a defasagem é muito grande. Agora, outra coisa importante, Celso, que você sabe, aqui em Brasília é comum, no Brasil todo, as pessoas quando ousam invadir as áreas e tal, o que elas fazem? Invadem, constroem, logo eles regularizam. Quem não faz isso acaba sendo prejudicado. O que aconteceu com as Forças Armadas? Todo servidor civil, privado, recebeu os 2886. Aqueles planos, plano Collor, plano Bresser e tal. 2886. Os militares foram orientados a não entrar na justiça, porque se alguém entrasse e ganhasse, estenderia para todo mundo. Quem entrou, recebeu. O Supremo definiu. Agora, a maioria dos militares não entraram. E hoje está prescrito, mas o governo tem a obrigação, para dar justiça para todos, né, de remunerar e pagar essa dívida. E a gente lutou muito e estamos conseguindo, botamos no orçamento, e agora começam as negociações para pagar esses 28,86. Já é alguma coisa, né? Para quem, meu Deus, está de pires na mão. Oi, Antônio, boa tarde. Antônio? Boa tarde. Eu demorei a chamar, possivelmente tenha caído a ligação. Militares, eu sou militar, eu sou da Polícia Militar do Distrito Federal, aposentado. Diga, amigo. E quero dizer o seguinte, nós não tivemos ditadura militar no Brasil, nós tivemos regime militar. Ditadura é Cuba e outros países. Então é o seguinte, essa comissão, na verdade, por que ela não citou os guerrilheiros da época, que hoje é político, hoje no nosso país? Inclusive, na época, a nossa presidente lutava também. E por que a comissão, na verdade, só fala de um lado? Então, essa comissão, na verdade, é uma pura invenção, mentira. Eu conheço um cidadão em Santa Maria, que foi do Correio naquela época, foi indenizado o ano passado em R$600 mil. Então é o seguinte, eu, por exemplo, dos 28%, esse aí também, eu mesmo sendo policial militar em Brasília, não recebi, ganhei na Justiça, ganhei no Supremo, e o GDF recorreu para não pagar, não botar no meu conta-cheque e nem me pagar os meus precatórios. E quero dizer o seguinte, que o meu cunhado é sargento da Marinha no Rio de Janeiro e ele me diz o seguinte,
Ó, os navios nossos estão todos sucateados, nós não temos nem óleo para botar nos navios, e aí isso é uma vergonha para um país. Hoje, se o Brasil fosse, Deus o livre, fosse fazer um confronto, por exemplo, com o Paraguai, o Brasil perdia, porque não tem nem armamento. E o militar está sendo massacrado por um governo que não gosta de militar. Então é o seguinte, nós não temos... Isso aconteceu no passado. Agora, dizer que foi ditadura, eu estou com 63 anos de idade, passei na época militar, e hoje sou aposentado e quero dizer o seguinte, o Brasil, essa Comissão da Verdade, é uma vergonha, porque ela não falou a verdade. Era isso que eu queria falar. Boa tarde. Obrigado, querido. E muito obrigado pela sua atenção. O Antônio botou a boca no trombone mesmo, mas quem não tem coragem de falar, ele falou ali, né? Ô, Ivone, daquele tempo do panelaço, né? Foi em 2005 mesmo, né? Mais ou menos isso, né? 2005. Né? Mas, daquele tempo pra cá, não mudou nada, não? Quando o Lula ficou, chega dessa mulherada no meu pé de orelha aqui, não aconteceu nada de positivo, não? A gente continua a luta, porque, na verdade, a gente começou mesmo em 2003 com reuniões em células. Isso. Depois, de 2004, a gente começou a ir para a rua. 2005, que o Exalcia que nos apoiou, né? A gente foi, então, para a esplanada dos ministérios. Uhum. Ficamos lá 69 dias. Dali, 69 dias. Caramba. E ali a gente recebeu ameaça de morte, o Sem Terra veio para cima da gente, disse que tinha que exterminar os militares, porque militar não podia procriar. E nós, mulheres, enfrentando tudo aquilo com a ajuda de Abílio Teixeira ali na hora. Né? Porque a verdade tem que ser dita. Passado esse momento... Mas o Abílio, naquele momento, foi macho pra dedão, não tem outro nome, não. Não, foi macho, ele chegou ali na hora e ele simplesmente rodeou aquele acampamento, ele botou... Eu, com esse meu corpo franzino aqui, era sentinela. Fiquei lá para defender. Meu Deus do céu. Tinha uma mulher amamentando, a Valéria Marçal, ela amamentava a neném dela e o Sem Terra ameaçando de morte ali, porque era mulher de militar. Então, todo mundo sabe que esse Sem Terra aí é exército do PT, francamente, né? Vamos falar a verdade. E aí o que acontece? Eles fizeram aquele tumulto todo, Lula tirou a gente da esplanada quando teve a cúpula Árabe América do Sul, nós saímos, retornamos com mais força, então ele resolveu, pague, dê o que esses militares querem, porque eu não aguento mais mulher de militar. Mas no Brasil todo nós tínhamos pessoas se mobilizando, pessoas fazendo movimento. Passou, deu 33% de reajuste, pagou em 3 anos, a inflação comeu. Quando chegou no fim não tinha mais nada. 2012, nós voltamos para a esplanada novamente para conseguir alguma coisa. E aí entra a questão dos 28,86%. Nós entramos nessa briga em julho de 2010. E continua, pelo jeito, né? Pelo que o Antônio citou aí. Pessoas que estão chegando. De que maneira que eles vão pagar esses 28%? E outras mulheres que chegaram agora para fortalecer, né? Complicado, não é não? Como é que vai receber isso? Para conseguir, porque veja bem, o cálculo disso hoje está na ordem de 6 bilhões para quitar os 28,86. Então é evidente que o governo não tem condições, ainda mais com essa crise que está em 2015, de quitar isso de uma vez só. Nós vamos ter que começar agora a negociar isso. Né? Mas nós não podemos admitir também pagar em precatório, como a ministra ventilou essa possibilidade. Porque precatório no Brasil, nem seus netos, né? 10% nem os netos recebem. Só é bom, que é uma vergonha. Só é bom para quem está devendo muito para o governo e que já fica devendo sabendo que pode pagar com precatório. Aí ele vai em quem tem precatório e paga lá 10% do valor que o cara tem. E esse valor, na íntegra, ele quita o governo naqueles impostos que ele deixou de pagar. Mas quem tem o precatório, quando alguém compra, paga metade, 20%. Metade, 10%, 20% da glória a Deus, aleluia, 3 vezes. Agora, se você atrasa o governo, aí ele te vem multa de 300%, né? É assim, a Receita Federal é 300% da multa, né? Mais juro e tal. Né? Então, é um escândalo isso, né? É uma aberração. O governo, o que tem que pagar, ele paga com precatório, ou seja, não paga. E o que tem a receber, ele cobra da forma como faz. E todo o funcionalismo público já recebeu tanto o legislativo quanto o executivo e o judiciário. No executivo civil, só ficaram os militares sem receber. Isso que eu acho assim que eu queria... Oh meu Deus, gaguejei agora. Quero aproveitar a oportunidade de estar aqui
para falar com aquela pessoa que está ali do outro lado, dentro da telinha ali. Uhum. Nós falando, a Ivone, o nosso deputado Exalci, que tem dado todo o apoio, ele realmente está representando os militares no Congresso Nacional. Realmente. Eu falando, somos um número muito pequeno. Nós não representamos muita coisa. Nós queremos que as pessoas que estão do lado de lá nos dê esse apoio, nos dê essa base. Por que os outros receberam e nós não recebemos? Porque nós ficamos muitas vezes, a família militar fica apática, não mostra a sua cara, não exige, não cobra, por uma série de medos. E isso tem que acabar. Nós só vamos conseguir ser ouvidos e nós só vamos conseguir ser respeitados pelo governo, que é um governo petista, que é contrário aos militares, na hora que nós mostrarmos união e força. Tem que mostrar o seguinte, você está aí do outro lado, você está passando a mesma situação que eu. Eu quero que meu marido receba os 28% porque nós precisamos desse recurso dentro de casa. Mas se ficar só eu aqui, a Ivone e o deputado Exalci, vai ser difícil. A gente precisa que cada um que está ali do outro lado, que em vez de chegar e reclamar, eu não acredito que vai apagar. Não, vem para a luta, vamos lutar, vamos seguir em frente, vamos acreditar. Não é verdade, Ivone? A gente precisa dessa união, a gente precisa fazer o que o pessoal da educação faz, o que o pessoal da saúde faz. A gente sabe que os militares não podem fazer greve, mas as mulheres podem se manifestar. Não é verdade, Ivone? E com força, tanto é que fizeram isso, né? Tanto que agora, na época da votação, né, deputado, que provavelmente aconteça ainda no mês de fevereiro, não sabemos da votação da LDO, nós vamos precisar que todas as mulheres militares estejam naquele Congresso Nacional. Todas. É uma convocação, pressão, né, Ivone? É uma convocação, porque aí vai ficar no meu Facebook, no Facebook da Miriam e de outros líderes de associação aqui em Brasília, como o Grupo QESA, como a AMARP, a PRAFA, né? Outras associações do Brasil. Então, nós vamos nos juntar nesse momento para fortalecer o trabalho do nosso deputado. Isso vai ser quando, Exalci? Bem, já existe, nós aprovamos, a lei orçamentária, é a LOA. A LOA é que trata do orçamento anual. Nós já conseguimos colocar a rubrica que não tinha no orçamento, e sem isso não poderia nem pagar se quisesse. Então nós colocamos 20 milhões apenas para começar a discussão com o governo. Porque se não tiver constando no orçamento, nem pagar pode, né? Agora você pode suplementar para pagar. Então, eu acho que nós vamos conseguir votar, porque houve um acordo para votar agora em fevereiro, no plenário, talvez na primeira semana, na reunião do Congresso, o Congresso é que vota isso. Agora, assim como a LDO, que agora recentemente a presidenta Dilma vetou alguns artigos, ela poderá também vetar algum artigo da LOA. Se vetar esse artigo, que eu acho difícil, porque o relator acatou e da base, e ele sabe a importância disso, mas se ela ousar, vamos dizer assim, derrubar a emenda, nós precisaremos mobilizar. Porque o Congresso Nacional, e eu tenho dito isso, né, tem várias forças se mobilizando agora, a população está começando. Eu estou fazendo reunião em todas as cidades, todos os dias, de segunda a sábado. E eu estou sentindo que as pessoas estão começando a se incomodar dessa passividade. Você sabe que hoje o Brasil está sendo governado pela minoria. A maioria está passiva, está em casa assistindo televisão, e nós precisamos reagir. E só vai mudar se o povo for para a rua. Se o povo não for para a rua, não muda nada. E cada dia tem uma surpresa. O Congresso está de recesso. Dia 1º tem a posse. Então nós teremos aí uma mobilização. Né? Dia 30, por exemplo, às 18 horas, será a concentração ali na biblioteca, ao lado do museu, ao lado da rodoviária. Nós vamos fazer uma grande mobilização contra a corrupção, né? Contra aumento de imposto. Dia 31, véspera da posse, vai ser feita uma vigília em frente ao Congresso, onde as pessoas irão passar a noite orando e com velas acesas e tal, para que, né, a gente tenha um Congresso melhor. E a partir do dia 1º, que é domingo, primeiro nós temos a posse às 10 horas da manhã do Congresso Nacional. Então tem muita gente vindo do Brasil todo, ônibus vindo para a posse, exatamente para expressar o seu descontentamento com o Congresso com relação à corrupção, com relação à venda de voto, de compra de voto, né, essas questões de aumento de impostos. Tudo que foi dito na eleição está sendo feito exatamente o contrário. Está aí, você viu, a energia elétrica agora com ameaça de aumento de 60%. E vai combustível lá, agora viu? mais Pode ter 10% de combustível. Voltou a CID, que é o imposto da gasolina, aumentou o IOF,
está se falando em criar a CPMF. Né? Então, o que acontece? Eles querem aumentar tudo isso para repor aquilo que eles, né, consumiram com a corrupção. Então, esses movimentos estão sendo feitos, e é o que eu disse uma vez aqui, eu disse ontem nessas reuniões que eu estou fazendo. A votação do PL 36, que é aquela anistia que foi votado, uma coisa gritante, porque todo mundo sabia da corrupção e compra de voto através de emendas, através de cargos de ocupação. Mas, nessa última, a presidente chegou a fazer uma medida provisória. Olha, 750 mil para cada um, mas está condicionado a aprovar aquele projeto. Aí aprovaram. Né? Então, quer dizer, já botou isso em lei. Uma toma lá da cá. Então, foi vergonhoso. E pior não é isso. Isso foi votado numa terça-feira. No sábado anterior à votação, eu ganhei do meu filho um ingresso, falei aqui no show do Paul McCartney, aqui no estádio Mané Garrincha. Foi sábado, ingresso de 200 a 500 reais, lotado, gramado lotado, chovendo, todo mundo na chuva, todo mundo lá adorando o show, né? Eu falei assim, pô, terça-feira eu fiz alguns convites por rede social, gravei alguns convites, 1 milhão de acessos, 800 mil acessos. Eu falei assim, olha, vai bombar. Se estiver lá 20 mil pessoas, a gente consegue, né, derrubar essa votação. Mas se deu 300, foi muito. Foi muito, né? Então, eu imaginei, poxa, brasileiro, na chuva e tal. Muito no bolso, na consciência. Só quando o bolso... Não se manifesta, né? Não se... Em qualquer outra nação do mundo, com esses anúncios que fizeram agora, implodindo o bolso do brasileiro, porque vai implodir, né? Em qualquer outra nação do mundo, o povo já tinha ido para a rua, para frente do Congresso Nacional. Não é fazer bagunça. Não é baderna, não. É gritar pelos direitos da gente. Você viu agora na França, né, em Paris, aquela questão, mais de 3 milhões de pessoas em silêncio. Em silêncio. Não precisa dizer nada. Então a gente conseguir... Acendendo vela, como você disse, aí, que vão fazer em frente ao Congresso Nacional. Um dos Mas, maiores movimentos que eu vi aqui, o cidadão, me lembro, na época, o Batista das Cooperativas estava lutando pela casa própria e tudo mais, foi para frente do Palácio do Buriti ali, ó. Final da tarde, começo da noite, eles ficaram até tarde da noite, acenderam cada um com vela na mão e vela no chão. Amigo, falou mais alto do que se tivesse gritado o mais alto possível. Não precisa dizer nada, até porque se fizer alguma coisa, o PT vai se infiltrar e fazer a bagunça que fizeram. O que aconteceu nesses movimentos populares aí do ano passado, do ano retrasado? Exatamente isso. A população saiu para se manifestar, o PT infiltrou, quebrou o banco, roubaram não sei o quê, né? A violência muito grande. O que o povo fez? Vou ir para casa de novo. Então essa é a estratégia, o povo precisa saber disso. Vem para a esplanada, vem para o Ministério, né, de uma forma organizada, sem violência. Não é? Se tiver algum problema, sai de perto, né? Claro. Só para demonstrar realmente a insatisfação. Realmente, se a população não for para a rua, a corrupção continua cada vez maior. Não é? O PT perdeu o limite, cara. O cara fazer uma medida provisória e condicionar a aprovação, não é, a liberação do recurso, é a compra direta. Isso é cassação. A mesma situação, sabe? E o mais grave nessa situação que ela está dizendo, Céu, é o seguinte, porque hoje você sabe que o número de separação aumentou muito no Brasil, né? Antigamente, né, quase não existia separação, mas hoje, por exemplo, nas Forças Armadas, tem um número grande de separação. E aí é o caso, quer dizer, ela passa a vida toda para lá, para cá, acompanhando o marido, né? Não se fixa no emprego, aí separa, o que acontece? Né? Não está qualificada, não tem emprego, não sei o que, o salário já tá ruim, imagine separando. Então, aí não pode utilizar, as coisas tem que pagar para utilizar. Não, eles tiram então, o FUSEX, o Exército cometeu o crime, porque isso para mim é crime, de tirar o FUSEX das ex-mulheres militares após a portaria de 2005. Gente, ele não poderia ter feito isso, jamais, porque direito garantido, direito adquirido, para Miriam, que é da área de direito adquirido é direito garantido. E tiraram. As mulheres ficaram sem o tratamento de saúde. Agora imagina, mulheres com 60 anos, com 55, plano de saúde nas alturas. A gente até chegou a sugerir, cobre delas, então, para elas permanecerem, mas não, fizeram essa injustiça. Na hora da mulher seguir com este homem para os rincões do Brasil, para o meio de uma clareira na floresta, cozinhar na trempe, fazendo fogo de chão, porque às vezes nem gás não tinha,
ela serviu. Aí lá um belo dia o bonito resolve se engraçar com uma novinha, né? Acontece, é verdade, né? E aí pega aquela companheira da vida inteira e joga para escanteio. E a instituição, em vez de acolher essa mulher, ajuda a dar o chute final, né? É verdade. Desse jeito. Então, a gente Falando nisso, também... hoje teve uma mudança agora. Diga aí. Você viu que a nossa candidata Dilma, né, que ganhou a eleição, ela disse que não mexeria na legislação trabalhista nem que a vaca tuça. Né? Tá tossindo, disse tá engasgada, tá tossindo. E ela usou esse termo mesmo, desse jeito que a vaca tussa. Então já, ó, Quem vai né, já dizer? mexeu no seguro-desemprego, já mexeu na aposentadoria, já mexeu agora. Até um tema nós já discutimos aqui, que foi uma questão, porque é muito comum alguns funcionários públicos chegam numa idade assim de aposentar, está quase morrendo, aí casa com a menininha nova, né, às vezes até parente, sobrinha, sei lá o quê, e aí o cara morre e ela continua recebendo o salário. Né? Então, nesse ponto aí, agora tem que ter pelo menos 2 anos. 2 anos de casado para poder continuar recebendo isso aí. E se o senhor vê agora que o reajuste dos aposentados da Previdência, que ganha acima de um salário mínimo, ficou abaixo da inflação. Então, eu gostaria de chamar aquela pessoa que está aí do outro lado para juntar, junto com as esposas de militares, para a gente fazer um grupo forte com os aposentados também. Aquela pessoa que tem vontade de lutar mesmo. Vamos para a rua, vamos lutar, vamos ser firmes, vamos ser muitos, vamos ser vários, porque enquanto tiver um gritando, esse um não tem voz. Mas quando diversas vozes estiverem gritando e clamando por justiça, aí nós seremos ouvidos, não é verdade? E essa nossa voz, nós temos hoje um porta-voz, né? Que é o deputado Exalci, a gente agradece muito o tempo todo. Acho que a gente estava carente, a gente não tinha pai, sabe, deputado? Carente de um paizão lá para cuidar da gente. Agora nós temos esse pai, né? Essa pessoa que está brigando por nós. Nós estamos começando praticamente já arrematando o programa. Ivone, Oi. onde é que se pretende chegar? Aquele minuto final. Muito bem. Nós, enquanto esposas de militar, eu, enquanto presidente da UNENFA, nós pretendemos a união. Viu, Miriam? Vida nova a gente quer construir uma base forte, uma voz forte, sem egos, mas com muita luta, com muito trabalho, com muito resultado. E nós aqui queremos, assim, eu quero fazer aqui a todas as mulheres que compõem a UNENFA uma homenagem especial, com muito carinho, com muita gratidão a todas, no nome da Marina Bavaresco, que em 93 fez um grande trabalho aqui em Brasília, a gente não pode passar por cima disso. Marina, para você, muito obrigada, e a todas as mulheres, Núbia Araújo, todas, Miriam, todas, obrigada. Miriam, onde é que se quer chegar? Eu quero chegar para falar com aquela pessoa ali que está do outro lado e dizer que sem força, sem briga, sem vontade, sentado no sofá e teclando no computador, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente quiser mudar, se a gente quiser que o Brasil mude, que nós alcancemos o que é de direito, como o pagamento dos 28%, como os serviços, como tudo que nós merecemos como brasileiros, nós temos que fazer o quê? Levantar do sofá e ir para a luta. Não é verdade? Então você que está aí do outro lado, vamos, levanta aí. Coragem, gente, vamos para frente. Exalci, mano, velho. Pessoal, desculpa você que ligou e querendo fazer perguntas outras pro Exalci. Eu vou combinar com ele vem a semana que vem aqui. Vamos arrumar um dia pra gente aqui, Exalci. Olha, na prática é isso, né, que foi colocado aqui. A união faz a força, né? Se tiver unido, a gente consegue isso aqui, vencer. né, amigo? Vamos Umzinho Agora- ela quebrou, ó. Né? Unidos. Agora o resto aqui Que junto junto não ninguém vai ter quebra, que ter não, força, né? Unido tem. Agora, além da união, tem que ter a manifestação. E essa mobilização que é fundamental. Então, quando a gente mandar um videozinho, olha, vem pra cá, vá porque o negócio... Porque É o a que a oposição Miriam falou, é minoria. levanta e vem, né? Então, com certeza, semana que vem a gente vai tratar de muitos assuntos. Tem muita coisa acontecendo aí que precisamos conversar. Tá bem. E já vou deixar amarradinho com o Aqui, ó, a Exalci gente a vai volta dele segurando na aqui, semana. os Aqui, ó. gravetos, Né? Aqui, ela tá com gravetinha aqui, Tá ó. bem. os gravetos, símbolo de união. Tá bem. Tá? Grande abraço, grande abraço, Obrigada. grande abraço. Vamos. Grande abraço para você Obrigada, também. obrigada.